Bem-vindos a esta emissão da JETV com um webinar sobre o Prémio de Empreendedorismo e Inovação que o Crédito Agrícola promove este mês de março na sua 10ª edição. É uma iniciativa que constitui uma referência nacional na área do empreendedorismo e da inovação no setor agrícola, no setor agroflorestal e agroalimentar, desculpem, e florestal também. E que nesta sessão vamos dar a conhecer a edição deste ano e vamos também dar a conhecer aquilo que de melhor foi distinguido em edições anteriores desta iniciativa. Vamos ter aqui cerca de 1h30 de conversa, com uma intervenção do Presidente do Crédito Agrícola, o Engenheiro Licínio Pina, e depois com um painel composto por representantes, ou melhor, pelos responsáveis de vários projetos que foram premiados em edições anteriores e também com o Engenheiro Licínio, também a dar a perspectiva da banca e do papel que a banca tem na promoção da sustentabilidade e, neste caso concreto, da inovação nesta área. Deixo uma palavra especial ao Crédito Agrícola para esta parceria com o Jornal Económico. Também uma palavra especial, obviamente, para os nossos telespectadores que nos acompanham através de www.jornaleconómico.pt e das nossas redes sociais, e convido o Engenheiro Licínio Pina então a fazer a sua intervenção de abertura desta sessão. Muito obrigado, Filipe, e obrigado ao Jornal Económico por esta excelente parceria que temos mantido. Obrigado por isso. É para nós uma honra chegarmos à 10ª edição do Prémio de Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola. Tem sido muito gratificante todos os anos conseguir analisar um conjunto alargado de dezenas de projetos de empreendedores que pretendem, no setor agroalimentar, na agricultura e na floresta, apresentarem a sua ideia, desenvolvê-la, promovê-la e contribuir para o desenvolvimento económico do país e das regiões onde se localizam. Eu tenho alguma já saudade de muitos dos projetos que foram apoiados pelo Crédito Agrícola no âmbito desta edição de prémio, e deles hoje também conseguir perceber, dos 4 empreendedores que temos hoje no painel, perceber da sua vontade e energia para conseguir levar a sua ideia, o seu projeto que foi premiado pelo Crédito Agrícola e conseguir devolver valor, quer a eles, quer à sociedade. O Crédito Agrícola é um banco diferente de todos os outros, desde logo porque é um banco cooperativo, mas tem essencialmente uma parceria muito forte com as comunidades locais. Nós trabalhamos para o interesse das comunidades, desenvolvimento dessas mesmas comunidades, para o desenvolvimento das regiões do nosso país e contribuir para diminuir as assimetrias entre as regiões que existem entre o litoral e essencialmente o interior, entre o urbano e o rural. É para nós uma satisfação imensa podermos continuar a apreciar projetos com ligações normalmente a instituições académicas de ensino superior, que investigam e que muitas vezes não têm a possibilidade de terem fundos necessários para desenvolver esses mesmos projetos. Portanto, é neste âmbito de parceria com as comunidades que nós inserimos este nosso Prémio de Inovação e Empreendedorismo, para os quais este ano, como é o 10º, pensamos em poder desafiar as pessoas, apresentando não em categorias, mas em desafios. Desafios para o projeto do setor onde se incluem. Portanto, é nessa ótica de desafio, como 10ª edição, nós pensamos ser possível vir a apoiar mais um conjunto de projetos inovadores. De referir que temos tido nos últimos anos também
uma parceria no lançamento do projeto com a Associação Nacional de Inovação, com o projeto Born from Relógio, que tem sido também uma grande valia para a sessão de apresentação dos projetos em concurso. Mas eu preferi ouvir o painel, ver quais são as dificuldades, quais são os desafios que as pessoas que estão aqui hoje e apresentaram os seus projetos e foram premiados por Crédito Agrícola têm para a implementação da sua ideia e do desenvolvimento do seu projeto. A todos, obrigado por estarem presentes nesta nossa iniciativa do webinar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E vamos então dar início à nossa sessão e antes do painel, que passo a apresentar, já agora apresento o painel, teremos Gonçalo Costa Martins, diretor executivo da BBKW, portanto, que é um projeto que se insere na categoria de transição energética e neutralidade carbónica. Temos Rui Martins, investigador do INESC-TE, que se insere na resposta aos stresses bióticos e abióticos. Temos Igor Fernandes, diretor executivo da Phytoalgae, eu creio que é assim que se pronuncia, que se insere na categoria, o projeto da categoria da valorização dos recursos endógenos, e Sandrina Heleno, investigadora do CIMO, que tem um projeto na área da segurança alimentar e nutricional. Essa conversa vai ser moderada pelo meu colega João Santos Costa, jornalista especializado nos temas de empreendedorismo e inovação, mas antes de iniciarmos o painel, vamos ter uma intervenção da secretária-geral da PBio, a maior associação nacional de empresas da área da biotecnologia e das ciências da vida, que vai fazer uma apresentação das categorias que foram a concurso na edição deste ano deste prémio. Houve alterações, há novidades em relação às edições anteriores e gostava de convidar a Filipa Sacadura a fazer aqui a sua intervenção, que demorará cerca de 10, 15 minutos. Muito obrigada, Filipe. Cabe-me então a mim apresentar esta 10ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Eu vou só aqui partilhar o meu ecrã para apresentar aqui o prémio. Bom, então esta 10ª edição, à semelhança das edições passadas, conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Alimentação. Tem como parceiros a Rede Rural Nacional e a Agência Nacional de Inovação, a ANI, e conta com o apoio da PBio, enquanto Associação Portuguesa da Bioindústria, na organização e gestão do prémio, sendo que, como já foi aqui referido, o prémio é promovido pelo Crédito Agrícola. Eu, enquanto secretária-geral da PBio, queria deixar aqui o meu agradecimento ao Crédito Agrícola por, pela 4ª edição seguida, selecionar a PBio para apoiar a gestão do prémio. É para nós um grande privilégio. Falando então aqui da estrutura do prémio, bom, então, em termos de estrutura, a estrutura desta 10ª edição é muito idêntica às edições passadas, portanto conta com 4 categorias, sendo que há aqui uma diferença que também já foi referida pelo engenheiro Licínio, é que estas categorias nós fizemos alguma alteração relativamente às edições passadas e modificámos a terminologia das categorias para desafios, portanto chamamos desafios às categorias porque identificámos como os 4 principais desafios do setor agrícola, agroalimentar e florestal, sendo eles a transição energética e neutralidade carbónica, a resposta a stresses bióticos e abióticos, a valorização de recursos endógenos e a segurança alimentar e nutricional. Portanto, estes são os 4, digamos que, principais desafios do setor e que nós achámos que faria sentido colocá-los para, no fundo, as candidaturas poderem estar direcionadas à resposta a estes 4 desafios. Em termos de prémios, portanto, o vencedor de cada uma destas categorias ou desafios receberá então um prémio monetário no valor de 5.000 euros e haverá também um prémio também no valor de 5.000 euros, um prémio de reconhecimento especial para os projetos para o projeto de elevado potencial promovido por Associado do Crédito Agrícola. Portanto, este reconhecimento especial é feito com base nas candidaturas que foram submetidas aos 4 desafios. Portanto, no fundo, é um reconhecimento dentro dos projetos que concorreram às categorias ou aos desafios. É identificado então aquele projeto de elevado potencial promovido por Associado do Crédito Agrícola e que também recebe o prémio de 5.000 euros.
Temos também este ano 2 prémios no valor de 2.500 euros, portanto também são honrosa para o jovem empresário rural, que também já existia em algumas das edições passadas, e este ano a ANI, através da distinção Born from Knowledge Awards, irá também atribuir um prémio monetário no valor de 2.500 euros, portanto esta é uma distinção que é gerida diretamente pela ANI, e que tem como objetivo premiar o melhor projeto nascido do conhecimento de entre os projetos que se candidatam às 4 categorias ou desafios. Falando aqui um pouco com mais detalhe sobre cada uma destas categorias ou desafios, portanto, só voltar a referir que todo o prémio se enquadra nos setores agrícola, agroalimentar e florestal, portanto todas estas categorias são direcionadas para estes setores, sendo que a primeira categoria da transição energética e neutralidade carbónica tem como objetivo premiar as soluções que visem contribuir para a transição energética e neutralidade carbónica da produção agrícola, agroalimentar e florestal. E damos aqui alguns exemplos, como é o caso da melhoria da eficiência energética, gestão eficiente da água, economia circular, consumo sustentável, cadeias curtas de abastecimento, sequestro de carbono, entre outras. Portanto, estes são alguns exemplos da tipologia de projetos que nós prevemos que se candidatem dentro desta área da transição energética e neutralidade carbónica, embora não seja exclusivo, ou seja, poderá enquadrar também outros projetos noutras áreas, desde que estejam dentro deste tópico da transição energética e neutralidade carbónica. Relativamente à segunda categoria, é a resposta a stresses bióticos e bióticos e tem como objetivo premiar os projetos que respondam a estes stresses bióticos ou bióticos das culturas agroflorestais, sejam eles provocados por alterações climáticas ou não, e também colocamos aqui alguns exemplos, como é o caso do diagnóstico precoce destes stresses, mecanismos de prevenção também destes stresses, desenvolvimento de biofitofármacos, soluções de proteção integrada, engenharia genética e melhoramento de plantas, biodiversidade e gestão do solo, etc. Portanto, tudo aquilo que permita dar melhores condições às culturas para responder a estes stresses bióticos e abióticos. Relativamente à terceira, de valorização dos recursos endógenos, tem como objetivo premiar os projetos que visem valorizar recursos endógenos e dinamizar os territórios de baixa densidade do interior. Damos aqui também alguns exemplos, por exemplo, a criação de novas cadeias de valor a partir de recursos endógenos, a conservação da biodiversidade, a preservação da paisagem, prevenção de incêndios, valorização de culturas ou de variedades autóctones, entre outros. Portanto, também aqui volto a referir, são exemplos, não é exclusivo, mas é a tipologia de projetos que nós prevemos que se enquadrem melhor dentro desta área. E por último, temos a segurança alimentar e nutricional, que é destinada aos projetos que contribuam para a produção de alimentos mais seguros ou mais nutritivos, sejam eles, por exemplo, substitutos de produtos alergénicos ou de elevada intolerância, produtos pré-bióticos, probióticos, simbióticos ou que complementem de alguma forma os alimentos, não é? Suplementos nutracêuticos, etc. Ou quaisquer outras soluções que visem promover a segurança alimentar e nutricional da população. Relativamente aqui aos critérios de avaliação, portanto, os critérios são idênticos aos de edições passadas, portanto, com uma ponderação de 40% temos o grau de inovação, ou seja, todas as características que sejam distintivas e as vantagens comparativas do projeto relativamente à concorrência ou ao que existe atualmente, quer seja em termos nacionais, quer também a nível internacional, e também a adequação da solução proposta ao problema, portanto, ao desafio que se pretende resolver. Com uma ponderação também de 40%, temos a viabilidade económica e potencial de mercado, ou seja, a capacidade de escalabilidade do negócio ou do projeto, o potencial de internacionalização, dimensão de mercado, etc. E depois, com uma ponderação de 20%, temos a componente da sustentabilidade, quer em termos sociais, quer também em termos ambientais, porque a parte económica já está a ser avaliada no critério anterior. Relativamente aqui à composição do júri, portanto, o júri, à semelhança também de edições passadas, é constituído por um júri base e um conjunto de elementos que nós chamamos jurados especialistas. Portanto, dentro do júri base, temos aqui personalidades diretamente ligadas ao setor agrícola, agroalimentar e florestal, cuja experiência e reconhecimento são elevados e muito relevantes.
Tanto como presidente do júri temos o engenheiro Licínio Pina, em representação do Crédito Agrícola, e depois temos também Simão Soares, da PBio, um administrador da ANI a confirmar. Não temos ainda indicação do nome, uma vez que a administração da ANI sofreu uma reestruturação recente, mas estamos ainda a aguardar a identificação desta pessoa. Também José Val, do IAPMEI, Nuno Canada, do INIAV, Aldina Fernandes, da Confagri, Luís Mira, da CAP, Firmino Cordeiro, da AJAP, Maria João Fernandes, da Rede Perin e Ponto de Contacto Nacional do Horizonte Europa para esta área da agricultura, agroalimentar e floresta, e Maria Custódia Correia, em representação da Rede Rural Nacional e DGADR, Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Relativamente aos jurados especialistas, portanto, os jurados base são responsáveis por analisar as candidaturas em todas as áreas. Os jurados especialistas são temáticos, ou seja, irão avaliar as candidaturas que dentro de cada um dos desafios ou de cada uma das categorias. Portanto, no caso da transição energética e neutralidade carbónica, temos Filipa Saldanha, do Crédito Agrícola, e António Coutinho, da EDP Inovação. Na resposta a stresses bióticos e bióticos, temos Gonçalo Santos Andrade, da Portugal Fresh, e Felisbela Torres Campos, da Singenta Portugal. Na valorização de recursos endógenos, temos António Gonçalves Ferreira, da UNAC, e Carlos Pascoal Neto, da Navigator. E por último, na segurança alimentar e nutricional, temos Pedro Queiroz, da FIPA, e Ondina Afonso, da SONAI. Só aqui para terminar, em termos de cronograma, as candidaturas irão abrir oficialmente amanhã, dia 1 de abril, embora possam concorrer desde já, porque acho que a informação já estará disponível agora, e estarão abertas durante 3 meses, portanto as candidaturas irão encerrar no dia 30 de junho, portanto temos 3 meses de período de candidatura. Depois de seguida iremos ter a avaliação por parte do júri e contamos que no início de setembro todos os concorrentes sejam notificados se passaram a finalistas ou não. Portanto, do ponto de vista de finalistas, iremos ter 3 finalistas por cada categoria ou desafio, num total de 12 finalistas. E, portanto, contamos nesta altura, em setembro, notificar todos os concorrentes se passaram a finalistas ou não. Temos também ali um período em que estes finalistas terão, ou seja, iremos fazer uma gravação de cada um destes projetos, portanto iremos ter um vídeo para cada um destes finalistas, que serão depois apresentados na cerimónia de entrega de prémios, que está prevista para novembro. Ainda não temos nem data nem local definidos, mas iremos divulgar essa informação assim que possível. Portanto, em novembro será a cerimónia de entrega de prémios, onde serão apresentados os vídeos dos finalistas e serão também entregues os prémios, os tais 7 prémios que eu já referi anteriormente. Queria só aqui deixar uma última nota, portanto, todas as informações sobre o prémio, o regulamento do prémio e também o formulário e o guião de candidatura estão disponíveis na página do prémio em www.premioinovação.pt e estão lá também os contactos para o caso de terem alguma questão, alguma dúvida relativamente à submissão das candidaturas ou ao funcionamento do prémio, em que poderão depois utilizar esses canais para contactar com a equipa que gera o prémio para poderem esclarecer as vossas dúvidas e submeter os vossos projetos com o maior sucesso possível. Resta-me agradecer a atenção de todos e desejar muito boa sorte a todos os concorrentes e também incentivar que concorram, porque de facto este é um prémio que poderá dar muita visibilidade aos vossos projetos e que poderá também, tem a componente monetária que é sempre relevante, e também, só aqui deixar a nota que iremos também ter a seguir uma discussão com projetos que já foram vencedores e que irão também partilhar a sua experiência enquanto vencedores deste prémio, mas só deixar aqui um incentivo para que concorram, que claramente, caso sejam finalistas ou vencedores, terão aqui um grande destaque nos vossos projetos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Filipa Sacadura. Ficam conhecidas as categorias e os critérios e também a composição do júri que avalia estes prémios de empreendedorismo e inovação atribuídos pelo Crédito Agrícola. Sem mais demoras, avançamos nesta emissão com uma mesa redonda. Juntam-se a nós, já apresentados anteriormente pelo Filipe Alves, os vencedores de anteriores edições. Vamos estar um pouco à conversa sobre a importância e o reflexo que este prémio teve nos projetos
que foram consagrados no passado. Eu cumprimento os 4 e agradeço, antes de mais, a vossa disponibilidade para se juntarem a nós. Eu começaria, Gonçalo Costa Martins, se me está a ouvir, por lhe perguntar, muito simplesmente, que impacto é que teve este prémio no vosso projeto anos depois e de que forma é que estes efeitos ainda se sentem? Teve um impacto muito positivo. Nós estávamos no início, nessa altura, e era um produto novo para agricultores, que inicialmente os nossos clientes eram agricultores, e é sempre difícil transmitir confiança numa coisa que as pessoas não conhecem e não têm muitas possibilidades de experimentar, e nós também não tínhamos capacidade de demonstrar os equipamentos, não tínhamos muita coisa para mostrar. Então o prémio foi muito importante nessa altura, em conjunto com outros, que nos permitiram dar alguma confiança aos clientes, basicamente. Foi a parte mais importante do prémio para nós, foi essa. Rui Martins, nesta apresentação que a Filipa Sacadura acabou de nos mostrar, está bem assente a importância que a componente de inovação e de sustentabilidade tem neste prémio. 40% dos critérios são atribuídos, por um lado, à inovação e ao critério inovador, mas, por outro lado, também 40% da ponderação do prémio é atribuído à viabilidade económica, portanto, à sustentabilidade financeira de um projeto. Eu pergunto de que forma é que sente a importância destas áreas naquilo que é a definição de estratégia de inovação do seu projeto, Rui? Pronto, o meu projeto vencedor, para quem não se lembra ou não conhece, foi o Spectrum. Portanto, ele felizmente já foi premiado por vocês e por outra instituição. A tecnologia está a ser incorporada em vários projetos que estão a decorrer neste momento, na minha instituição e com outros colaboradores. Quando começamos, também estava numa fase bastante embrionária, com prova de conceitos, em especial no laboratório. Falar sobre a sustentabilidade das invenções e do processo inventivo, e depois da sua própria escalar as escadas de maturidade tecnológica, é um processo bastante relevante, porque, de facto, nós temos financiamentos bastante diversificados, mas que não são propriamente a maneira mais eficiente de o fazer. Para além de que o Sistema Científico Nacional não valoriza esse género de esforços, muito embora a sociedade o peça, não é? E, portanto, de certa forma, é necessário que se perceba que a maturidade, o esforço de fazer subir a maturidade da tecnologia é tão ou mais importante como descobrir os primeiros princípios. E, portanto, porque sem esse esforço, sem o esforço de criar algo que depois se torne funcional, porque se não existir algo que seja funcional, depois não existem produtos e serviços, não é possível de forma alguma valorizar toda a propriedade intelectual, todo o conhecimento produzido. E, portanto, ficamos única e exclusivamente no domínio dos papéis e da burocracia. E desta forma, penso que se tem que repensar, especialmente no Sistema Científico Nacional, da forma como se desenham os próprios financiamentos e a própria avaliação dos financiamentos e a continuidade dos financiamentos, por forma a existir algo mais próximo do que é predicado, por exemplo, em nações como os Estados Unidos. Nomeadamente no acompanhamento por fases de maturidade e avaliações e passagem à continuidade para fases superiores. Isso em Portugal não existe, como todos sabem. As candidaturas são desconexas, portanto, nós candidatamos a candidaturas extremamente desconexas em programas de financiamentos completamente desconectados, digamos assim, e, portanto, estamos sempre com uma taxa de esforço muitíssimo elevada para cativar financiamento por forma a manter as equipas operacionais e fazer todo este percurso, digamos assim. Felizmente, não é? Eu, por acaso, posso me felicitar a mim e a minha pequena equipa de que não nos tem faltado financiamento para poder levar algumas tecnologias bastante importantes e disruptivas na área da agricultura, porque temos feito uma gestão muito frugal de todo o nosso dinheiro
em sinergia com todos os projetos que temos e dentro da nossa instituição. Mas de resto, por forma, claro, há exemplos muito melhores e maneiras muito melhores de trabalhar, mas em Portugal não estão implementadas e, portanto, nós temos que ter alguma criatividade para conseguir o fazer antes de pensarmos nos negócios, porque na minha filosofia, falarmos de negócios sem ter algo materializável e realmente palpável para reduzir, com um risco tecnológico extremamente reduzido, e só a partir daí só temos riscos de negócio, é para mim muito complicado aceitar financiamento que não seja financiamento de desenvolvimento tecnológico. Essa é a minha opinião. Portanto, a sustentabilidade dá-se exatamente por concretizar e chegar a um ponto em que tudo fica bastante maduro para que o negócio se possa realizar. Para isso, em Portugal fazemos ginástica, não é? Digamos assim, e seriam necessários outro género de financiamentos, outro género de acompanhamentos, de continuidade para que isto fosse mais eficiente. Eu até acrescentava uma ideia que eu tenho e que eu acho que não faz sequer muito sentido a forma como é subsidiada e incentivado a investigação, porque eu acho que faz muito mais sentido Portugal ser um país de aplicação de investigação de outros países do que nós propriamente investigarmos. Hoje em dia há milhares de soluções para imensos problemas já desenvolvidos, falta é capacidade de os aplicar e pô-los ao serviço da indústria, e nós, com a burocracia que temos, que é uma verdadeira loucura, com os serviços que temos, que são do mais miserável que há na Europa. Nós, por exemplo, para pedirmos um aumento de potência na rede, estamos há 6 meses. Quer dizer, é uma coisa de loucos. Com a deslocalização que temos nós para fazermos uma feira, recebemos 50% de apoio para fazer uma feira, quando 50% dos custos para fazer uma feira são transportes. Portanto, nós estamos numa desigualdade tão grande com o resto dos outros países europeus, que nem sequer, eu acho que não estamos vocacionados para isso. Estamos muito mais vocacionados para implementar a Vodafone aqui em Portugal, que usa os portugueses para experimentar técnicas novas e novos recursos do negócio deles. É para isso que nós estamos. E uma coisa que eu não vejo nestes concursos todos é fomenta-se imensa inovação, porque fica bem fomentar a inovação, mas a inovação é complicadíssima e nós não temos capacidade para fazer. Nós temos muito mais capacidade para implementar inovação que já está desenvolvida. Essa é a minha opinião. Sandrina, muito obrigado. Sandrina, Heleno, ficam aqui 2 notas sublinhadas pelo Gonçalo Costa Martins e pelo Rui Martins, de que há uma sobreburocratização e uma complicação do processo inovador e do processo de angariação também de financiamento. Eu pergunto-lhe como é que isto poderia ser mais ágil e feito de forma mais prática, até numa altura, recordo, em que estão a dar entrada novas propostas de lei que visam até consagrar o estatuto destas empresas inovadoras e que aplicam o ADN de investigação e desenvolvimento nos seus projetos. Eu pergunto-lhe, Sandrina, como se tivesse uma caneta executiva na mão e decidisse amanhã como é que as regras poderiam ser, como é que facilitaria este processo de obtenção de licenças, de angariação de financiamento. Portanto, como é que agilizaria toda a burocracia que é muito portuguesa, não é? Boa tarde, obrigada. Eu concordo com o colega Rui Martins. É verdade que nós realmente fazemos uma ginástica enorme para conseguir arranjar financiamento. Dispensamos muito do nosso tempo a preparar candidaturas em que depois a percentagem de projetos financiados, em alguns casos, já é abaixo até dos 5%. E o dinheiro demora muito tempo a chegar, mesmo quando os projetos estão aprovados. Nós esperamos muito tempo para receber os incentivos, mesmo quando ganhamos esses projetos. Portanto, uma das coisas que eu acho que deveria ser reformulada era a celeridade nos processos, para que nós conseguirmos ter acesso ao financiamento mais rapidamente, para podermos pôr as nossas ideias em prática. Concordo parcialmente com o colega que acabou de falar, não sei, Rui? Gonçalo Costa Martins. Gonçalo Costa Martins, Gui. peço desculpa. O Gui. Aqui só me aparece Gui. Concordo sim que nós temos capacidade, maior facilidade em implementar tecnologias, mas também acho que temos capacidade para inovar. Acho que também temos capacidade para fazer investigação diferenciadora
e temos também, claro, capacidade para inovar. Capacidade, temos, a capacidade é igual aqui ou em Sim, qualquer sim, país do mundo. sim, Agora, nós precisamos de não, maior... um engenheiro aqui sai do técnico com a mesma capacidade que sai um engenheiro na América. O problema não é a capacidade, o problema é a possibilidade de aplicar essa capacidade, que em Portugal é Mas miserável. haverá uma diferença na própria natureza do ecossistema, não, Sandrina? Sim, sim. Em termos de incentivos, em termos, por exemplo, mesmo da própria a quantidade de financiamento, não é? Se nós tivéssemos uma quantidade maior de financiamento, poderíamos financiar mais candidaturas. A própria banca, acho que poderia também arriscar um bocadinho mais e apoiar ideias inovadoras, porque a banca apoia, por exemplo, a banca apoia projetos quando esses projetos têm um risco baixo de correr menos bem, não é? Quando o risco começa a ser um bocadinho mais elevado, a própria banca também se chega atrás e também não dá o incentivo. Eu posso falar, por exemplo, no caso do Chestwine, não é? Que foi o projeto com o qual nós fomos premiados, que tem a ver, para quem não sabe, com o desenvolvimento de um ingrediente conservante para aplicação em vinhos. Depois do prémio, aquilo que aconteceu foi que nós conseguimos, após conseguirmos patentear a tecnologia, foi, por exemplo, transferir a propriedade intelectual para uma spin-off que foi criada na altura, que é a Triflower Solutions, que está neste momento sediada em Bragança, e a própria Triflower Solutions, até com uma tecnologia premiada e com uma patente, teve alguma dificuldade também em constituir-se, porque precisou também de alguns investidores externos para poderem conseguir o financiamento, para se poderem implementar na região e poderem pôr em prática as tecnologias que eles têm estado a explorar o ingrediente Chestwine, mas não só esse ingrediente, também outros ingredientes, mas também teve o apoio, para além da banca, o apoio também de investidores, Chamados Business Angel. Sim, sim. Uma outra coisa que eu sinto muito, por exemplo, na minha área de trabalho, na parte alimentar, é que há uma falta muito grande de apoio na parte em que nós queremos transferir a nossa tecnologia para a indústria. Principalmente naquela parte em que nós até podemos conseguir desenvolver em conjunto com o tecido empresarial alguns ingredientes inovadores, que sejam corantes, sejam conservantes, sejam agentes funcionais, mas faltam-nos aqui um bocadinho de mentoria ou de algumas instituições que estejam dedicadas, por exemplo, a auxiliar-nos em processos de certificação dos ingredientes, em processos de legalização dos próprios ingredientes, para que depois os possamos aplicar e comercializar, não é? Portanto, eu nesse aspecto... O Igor Fernandes poderá ter até considerações a dar sobre esta matéria. A Sandrina tocou aqui num ponto que eu considero interessante, a questão do passar. Não basta investir, não basta injetar dinheiro, há que auxiliar a passar o produto no fundo, para a indústria e para a economia real. Igor Fernandes, uma boa tarde. Junta-se aqui já este painel já meio gás, mas eu queria lhe perguntar, recordando aqui um ponto que a Sandrina trouxe, a questão do papel da banca e do próprio setor financeiro neste retomar de energias. Eu pergunto-lhe se a banca está virada nesse sentido, se há essa intenção. Sabemos que a banca neste momento atravessa até uma crise superficial, com algumas preocupações, e a Sandrina disse bem que projetos de baixo risco recebem investimento, mas também importa recordar, Igor, que projetos de baixo risco, por norma, geram baixo dinheiro. Sim, sim. Eu antes gostava de dizer uma coisa relativamente ao que foi dito para a Sandrina, que realmente a passagem da ideia na parte em que se desenvolveu a investigação e desenvolvimento no mundo académico para a parte empresarial é mesmo muito difícil. E a nossa empresa, por acaso, surgiu da parte académica e passamos para o mundo empresarial, mas foi mesmo muito complicado passar para esse. E é aí que toca no ponto que estava a falar, que era arranjar financiamento para pôr o produto no mercado e desenvolver o produto. Porque não é só ter a ideia, é preciso desenvolver, é preciso validá-lo e para seguir colocar no mercado. E não foi nada fácil arranjar financiamento junto da banca, porque primeiro havia as linhas de apoio ou as linhas de financiamento são muito diminutas, envolve muita burocracia também, mas isso é normal, já estamos habituados.
Mas a questão aqui essencial é que tem muito poucas linhas de apoio e muito pouco dinheiro para desenvolver o empreendedorismo, e principalmente o empreendedorismo de risco, que é o que poderá alavancar a economia no futuro, na minha opinião, porque traz grande valor acrescentado. Claro que há sempre de medir o financiamento, mas acho que há muita falta de linhas de apoio nesse sentido. Gonçalo Costa Martins, o risco faz parte, não é, digamos, deste jogo, não é? Tudo o que é uma pequena empresa, tudo o que é um projeto inovador que começa traz risco, e é por isso mesmo que se chama investimento em capital de risco. Eu pergunto-lhe o que é que falta no nosso país para, se calhar, nos equipararmos um pouco mais àquilo que é feito em ecossistemas inovadores que estão muito mais assentes, muito mais firmes. O caso da Alemanha, o caso de França, e referiu também, penso que foi o Gonçalo, o caso dos Estados Unidos, onde há um ecossistema propriamente dito e não a vontade de haver um ecossistema, que parece que em Portugal ainda podemos estar a dar os primeiros passos nesse sentido. Eu pergunto-lhe o que é que falta nessa direção. A maior dificuldade que eu vejo é a nossa deslocalização. A nossa capacidade de... o que eu estou a falar é de pegar num produto e transformá-lo em algo que se venda e que se comercialize. É algo tangível. Falar já na parte só da investigação, estou a falar na parte já de uma empresa que funcione e que queira viver de um produto ou de um serviço. Eu acho que a nossa maior dificuldade é essa. A par daquelas duas, para mim, que são fundamentais, que é o serviço e a burocracia, que é uma coisa que ainda nos falta um longo caminho a percorrer. Eu fui a Londres o fim de semana passado e estive num restaurante no centro de Londres. E desci cá abaixo à cozinha, aquilo era uma confusão de todo tamanho, gente a trabalhar, a tentarem organizar-se no meio daquela cozinha, e depois comparei com as nossas cozinhas aqui, que é uma coisa de um grau de rigor e de higiene e de um exagero que depois as coisas acabam por não funcionar. Os ingleses são super pragmáticos e nesse aspecto têm uma capacidade de se adaptarem que nós não temos. Nós somos um bocadinho provincianos aqui relativamente a tudo o que acontece na Europa e queremos sempre ser mais papistas que o Papa, e temos muitas regras, muita burocracia, muita complicação que não nos deixa sobreviver. Essa parte é complicadíssima. A parte dos serviços, também já falei, estou-me a repetir, também é muito complicado. Mas para mim o maior problema, para nós pelo menos, é o facto de estarmos aqui num canto da Europa, conseguimos até viver com vendas aqui no nosso país, mas sempre que tentamos sair para a Europa é muito mais complicado, porque estamos longe e porque é difícil de lá chegar e porque os apoios que nós temos, que são mais ou menos parecidos com o que têm as nossas empresas que nós conhecemos, parecidas com a nossa, mas que são extremamente desequilibrados, porque para eu me deslocar a uma feira, para eu me deslocar a um cliente, para eu chegar ao mercado, porque o nosso mercado é ridiculamente pequeno, não é? É mais pequeno é tão pequeno como uma província espanhola, não é? Ao lado temos aqui Espanha, que vale 4 ou 5 vezes o nosso mercado. Para nós chegarmos à Europa, temos um caminho muito difícil, e aí é que falta um apoio muito grande para fazer feiras, por exemplo, para chegar a clientes, e nós temos imensa dificuldade nesse aspecto. Rui Martins, portanto, há aqui uma clara dor de crescimento no que diz respeito ao transpor aquilo que é um projeto inovador para aquilo que é um bem de consumo, um serviço providenciado às empresas. São desafios de escalabilidade, penso eu, corrija-me se estiver errado. Como é que se contornam desafios de escalabilidade? O Gonçalo Costa Martins tocava na questão de sermos um país periférico, um país à margem da Europa, mas na verdade a periferia também pode ser ela vantajosa, uma vez que estamos próximos, mais do que qualquer outro país europeu, de alguns países do Norte de África, alguns países da América Latina. Portanto, a escalabilidade não deveria ser um desafio para as empresas e para os projetos portugueses. Eu pergunto-lhe porque é que é, de facto, um desafio tão tangível que merece críticas dos 4 intervenientes. Sim, sim. Nós podemos ver isto de duas perspectivas, não é? A perspectiva que foi apresentada aqui pelo colega
é uma perspectiva de escalamento de uma empresa que cá sediada, não é? E nesse sentido todas essas dificuldades são muito sentidas, mas eu posso partilhar a minha experiência de vida, não é? Que não sinto qualquer tipo de problema de estar em Portugal, antes pelo contrário, todas as invenções que eu já licenciei, tive multinacionais farmacêuticas a virem ter a Portugal para ver as minhas demonstrações. E nós no Inesctec estamos a montar uma infraestrutura para que isso seja possível. E, portanto, não é de todo, quando se tem a liderança tecnológica a nível mundial e as propriedades industriais nesse sentido, não é de todo um fator limitante, não é? Porque o que as multinacionais e outras empresas procuram é algo que seja verdadeiramente disruptivo no mercado mundial ou nem que seja para parar um negócio deste género de coisas. E, portanto, todo o meu percurso profissional tem sido varrer a tecnologia para esses pontos, já com alguns sucessos, felizmente, e portanto eu tenho uma perspectiva muito própria de trabalho e portanto nunca constituí propriamente uma spin-off, não senti necessidade disso, graças a Deus ainda, mas portanto a internacionalização não se faz só de uma maneira, não é? Digamos assim, e portanto, quando eu digo que se existirem investigadores / engenheiros com qualidade suficiente para empurrarem as suas invenções para TRLs e para propriedade industrial que seja de base horizontal, que afete, por exemplo, na área da agricultura, bastantes áreas, de certeza absoluta que vem bater à porta, não é? E portanto, a questão é mesmo essa, é como é que nós conseguimos desenhar um plano que nos permita atingir um problema crítico, horizontal, ao qual tenhamos um monopólio, sejamos capazes de o garantir em vários pontos do mundo e depois virem-nos bater à porta, mais tarde ou mais cedo, não é? E, portanto, isso tem acontecido, felizmente, também não posso dizer que seja ao ritmo que eu gostaria ou que eu imaginaria que fosse numa fantasia, não é? Também não é assim, mas é um caminho diferente e é o caminho que eu estou a trilhar. O que eu estou a falar, no meu caso, e aquilo que eu me reporto é uma carrada de empresas que eu conheci e que entretanto já acabaram e que foram começando e acabando e eu refiro-me àquilo que conheço, a dificuldade que existe em chegar aos mercados. Não falo em nichos, em soluções muito específicas, eu falo no grosso das Pois, mas o que eu estava a dizer era que os investigadores não têm, repare, os investigadores não têm essa infraestrutura, nem a podem ter, senão são bons, faz tudo, isso não existe, não é? E então nós temos que ser bons naquilo que podemos fazer e naquilo onde nós podemos atingir. E onde nós podemos atingir é na propriedade industrial, nos protótipos funcionais, Mas nas Portugal tem tudo isso, número muito, Rui Martins, Portugal tem um número muito reduzido de patentes e até pode-se falar, há quem fale, analistas que já falaram com o Jornal Económico disso, dizem que temos até uma escassez de propriedade industrial, uma ausência de cultura. Sim, de eu diria inovação. ainda mais, eu diria uma ausência de qualidade, porque as patentes não são todas iguais, não é? Portanto, também é preciso saber analisar as patentes e perceber qual é o valor dessas patentes, não é? Porque, pronto, a submissão é uma coisa, a concessão é outra, a exploração é outra. Portanto, são fases diferentes da vida de uma patente. E, nesse sentido, a qualidade de uma patente, ou a qualidade ou a profundidade do quanto, e o quanto horizontal é uma invenção, digamos assim, é de uma importância extremamente relevante para o seu financiamento. Porque se for uma invenção, como foi o transistor, por exemplo, que vai estar presente em todo o lado, não é? Digamos assim, necessariamente se ela foi feita na China, no Tibete, ou em Portugal, ou no Brasil, ou no Chile, ou no Polo Norte, é indiferente, não é? Isso é indiferente. Portanto, essa invenção vai ser necessária todos os dias, eventualmente presente na vida de todos nós todos os dias, e ganha uma relevância de transformação da sociedade gigantesca que transcende o sítio onde é feito, as estruturas onde são feitas, as pessoas que as fazem, portanto ganha vida própria. Claro. Sandrina Heleno, eu há pouco queria lhe perguntar
Recordando aqui estas 4 áreas que merecem prémio de empreendedorismo e inovação do Crédito Agrícola, se estas áreas são também elas chave para desbloquear esta cultura de inovação, de registro e de proteção dessa inovação, que possa, lá está, ajudar as empresas a transpor para um palco do qual elas não saem depois do investimento. Claro, eu antes disso queria só fazer um comentário acerca desta última discussão acerca da nossa localização, não é? Porque estamos na cauda da Europa e reforçar que realmente a única maneira, e concordo aqui com o colega Rui Martins, a única maneira de nós nos diferenciarmos é através da inovação. Um bom investigador ou um bom investigador, seja na China, seja aqui no interior de Portugal, e investindo na inovação, isso leva-nos a todo o mundo, porque exatamente como ele estava a dizer, depois as coisas vêm bater à porta. E só para dizer que, de acordo com a minha experiência neste prémio, nesta tecnologia do Chess-Twine, e falando também das patentes que se estavam a discutir agora, a verdade é que quando nós conseguimos ter uma tecnologia que seja inovadora e que tenha, sobretudo, impacto na sociedade, não só na nossa região, no nosso país, mas também a nível global, não é? Nós conseguimos, por exemplo, com esta tecnologia, obter 3 patentes diferentes. Temos nacional, europeia e também nos Estados Unidos. Isso originou o quê? É que conseguíssemos constituir uma spin-off, que é a Triflower Solutions. Essa constituição dessa spin-off originou a que eles não têm mãos a medir para os contactos que chegam de todo o mundo com pessoas interessadas em experimentar a tecnologia, tanto que neste momento estão em fase de construção da unidade de produção para a exploração não só deste extrato, mas também de outros extratos naturais, porque sabemos que a procura por ingredientes naturais para diferentes setores industriais é enorme. Isso é um desafio muito grande a nível global, de forma a que se consiga certificar, e está quase a certificação do ingrediente a nível internacional, para se poder conservar vinhos em todo o mundo e para conseguirmos responder às necessidades da indústria vinícola, que neste momento estão simplesmente à espera que nós consigamos ter essa certificação para poderem aplicar nos seus vinhos, mas isto nos diferentes continentes do vinho. Portanto, eu acho que pelo menos na parte alimentar, que é da parte que eu posso falar com maior conhecimento, é que quando a inovação está presente e quando temos uma tecnologia premiada, patenteada e, claro, que consiga chegar à sociedade, ter um impacto na sociedade, ser explorada e consiga ser bem sucedida, isso faz toda a diferença. Mas eu, por outro lado, também concordo com o colega Gonçalo em que, em termos de burocracia e falta de apoios, e que devíamos ter mais financiamento, mais apoios e incentivos para conseguirmos também divulgar a nossa tecnologia, para nos conseguirmos internacionalizar, sim, mas acho que também conseguimos de outra forma, se conseguirmos enquadrar-nos naquilo que são as necessidades essenciais dos setores em que estamos a trabalhar, não é? Só mesmo para encerrarmos esta conversa, eu queria ir ao Igor Fernandes, antes de conversarmos ainda com o Licínio Pina. Igor Fernandes, olhando para tudo isto que estamos aqui a falar, desafios de hoje, é certo, mas também desafios da altura em que vocês os 4 foram premiados com esta distinção. O que é que faria diferente hoje no seu projeto, sabendo o que sabe hoje? Muito sinceramente, não faria nada diferente, porque eu sou da opinião que só errando é que se aprende. Em muitos dos casos, claro que se puder evitar, evita-se. Mas errando acho que é a melhor maneira de aprender. E no meu caso, claro que a pessoa erra ao longo da vida e ao longo depois de criar a empresa, demos alguns passos errados, mas corrigimos e foi uma aprendizagem muito enriquecedora para a empresa. E serviu também para termos um produto agora, já temos alguns produtos que vão entrar no mercado e que realmente, através desses erros que ocorreram, que servir para aumentar a qualidade do produto e não só, e para distinguir ou para diferenciar esses produtos dos demais do mercado. E acho que isso é uma vantagem para a nossa empresa. E vai-se ouvir falar da Fitoalgo no futuro, penso eu. Licínio Pina, junte-se então a nós novamente, Presidente do Crédito Agrícola. Eu queria lhe pedir para nos fazer um breve balanço desta edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação.
este prémio de empreendedorismo e inovação, a 10ª edição que agora se inicia, há de ter uns projetos inovadores que pensamos poder vir a apoiar. Eu, com esta conversa que acabamos de ter com estes empreendedores, eu queria adotar para mim as dores que eles sentem e percebo-os, a dificuldade que sentem quando inovam, quando há alguma coisa parece novo, uma ideia, um projeto, muitas vezes ligados à academia, e depois a dificuldade que têm em o fazer escalar para a indústria ou para a economia. Percebi perfeitamente e sei que o sistema bancário português não está muito vocacionado para apoio a projetos de inovação. Para isso temos algumas linhas ligadas ao capital de risco, algumas capitais de risco, mas de facto o que sentem, associado à burocracia, é de facto um entrave imenso ao desenvolvimento de um projeto que se pretende que escale para a economia e crie riqueza. E portanto, acho que foi o que mais salientei daquilo que eu vi, à parte de se partir de uma base de confiança de, eventualmente, investidores, de entidades, de entidades públicas e privadas que possam projetar este projeto, desenvolvê-lo e ser escalável para a indústria. Portanto, esta expectativa agora para este novo, diria, um novo ciclo de prémios de empreendedor de inovação é grande. Este prémio, imagino que traz novas categorias, novas áreas de interesse. Sim, vamos ver, este é um prémio ou um concurso que atribui prémios especificamente para estas áreas da ciência, né? Áreas da agricultura, da agroalimentar e da floresta. Porque, enfim, o Crédito Agrícola é provavelmente o único banco que terá uma ligação umbilical com o setor, embora todos tenham também apoios para o setor. E por isso nós desenvolvemos este programa anual de prémios de inovação. Eu, antes de terminarmos, Licínio, muito obrigado. Queria perguntar aos 4 intervenientes, ao Gonçalo Costa Martins, Rui Martins, Sandrina Heleno e ao Igor Fernandes, se me podiam dar um estado, fazer um breve ponto de situação dos vossos projetos. Alguns de vocês venceram este prémio há uns anos, uns mais recentemente, outros nem tanto. Qual é o estado atual dos vossos projetos neste momento, em 2023? Se calhar começamos com o Gonçalo Costa Martins. Nós temos vindo a crescer todos os anos. O ano passado não foi um ano muito bom, mas conseguimos manter o 2021. Já conseguimos exportar para vários países em África e em Angola. Um equipamento que nós na altura ganhámos o prémio foi o Black Block, que é um desidratador híbrido. E entretanto apostámos a fundo no outro mercado que nos interessa, que é nós trabalhamos na área da desidratação de alimentos e de cannabis, e apostámos a fundo no mercado da cannabis há 3 anos, e o mercado esteve praticamente parado com o Covid. Nós estávamos bastante desmotivados e este ano parece que as coisas estão a mexer e recebemos a maior encomenda que tivemos até hoje, portanto, nessa área. Portanto, foi uma aposta daquelas apostas que se fazem e nós estávamos a achar que tinha sido um tiro ao lado, e agora recebemos o prémio por ter acreditado. Quer dizer, não é por ter acreditado, é uma questão de estratégia e correu bem. Portanto, às vezes corre mal, esta correu bem.
Mas pronto, é o ponto em que estamos. Temos vindo também a aumentar os colaboradores. Neste momento já somos 8, mas pronto, nós tivemos uma primeira fase, que foi a fase dos prémios, em que ganhámos uma série de prémios e bastante. Lembro de um prémio de 50 mil euros do DDP Inovação, e vivemos à base de prémios. Depois passámos para a fase dos subsídios e depois chegámos a uma altura e dissemos: acabou os subsídios, acabou-se prémios, agora ou isto tem pernas para andar ou não anda. E isso foi mais ou menos há 3 anos, penso eu. Nós recebemos, eu diria que se calhar por mês, sei lá, mais de 10 hipóteses de financiamento, disto, daquilo, daquilo outro, de Business Angels, de prémios de 30 por uma linha, e eu acho que estas nossas empresas têm, na área das startups, há um bocadinho este vício, e conheço muitos casos que ficam a viver desse ciclo vicioso, e nós decidimos acabar com ele. E passámos ali um bocadinho a travessia no deserto, mas pronto, conseguimos já viver sem nada dessas coisas. E que eu acho que é um desmame, desculpe-me o termo, que as startups deviam todas fazer. Não só as startups, mesmo eu sinto isso também ao nível de investigação. Será esse? Mesmo ao nível de investigação universitária, nós também estivemos envolvidos em alguns projetos, que muitos deles funcionam para garantir subsídios às pessoas que desenvolvem aqueles projetos, mas aqueles projetos, ao fim e ao cabo, não têm qualquer aplicação prática ou comercial. E portanto, eu acho que em Portugal há um bocadinho essa subsidiodependência a todos os níveis, até nesta área das startups, já chegou a nós também, e acho que é preciso nós libertarmos dessa área. Eu estou um bocadinho hoje negativo, eu peço desculpa, mas hoje deu-me para aqui. Há outros dias que não dá, mas pronto, o nosso ponto é esse. Pronto, estamos nessa fase. Rui Martins, o vosso ponto de situação? Portanto, a tecnologia Spectrum ganhou o prémio há muito pouco tempo, não é? Portanto, é uma fase embrionária, mas neste momento está já a ser aplicada em 3 outros projetos que estão a decorrer, como tinha dito no início das minhas intervenções aqui, no projetos do PRR, tanto Fenobots como o Wine Forecast, e também um projeto FCT que temos que chama-se o Omicbots. Portanto, neste momento nós já estamos a fazer a libertação de informação para artigos científicos de como é que nós reconstruímos a tomografia metabólica de frutos, por exemplo. Neste caso é tomates, e na produção do tomate e na produção de uvas. Mas temos muito mais outras aplicações, detecção de doenças e infecções, e portanto todo esse trabalho está ainda a decorrer. Posso já adiantar é que temos outras 2 tecnologias que estão em fase muitíssimo madura, nomeadamente aplicações para a área da medicina veterinária e produção animal, para análise de sangue, por exemplo, hemogramas e análises clínicas, só por espectroscopia e sem reagentes, assim como também para a fertilização de precisão. Também já temos tecnologias bastante avançadas e até, modéstia à parte, um bocadinho muito avançadas para o mundo, digamos assim, que é a capacidade de medir também sem reagentes os perfis de nitrogênio, fosfato e potássio de fertilizantes líquidos e, portanto, para hidroponia. E, nesse sentido, vamos sempre empurrando estas tecnologias para a sua aplicação prática e produtos, à medida, utilizando os recursos que temos e os instrumentos que temos ao nosso dispor, sem prejudicar também, obviamente, isto é um balanço muito, muito complicado, a nossa investigação e a nossa parte base que nos financia. Igor Fernandes, e na Fitoalgi? Bem, na Fitoalgi, quando a gente ganhou o prémio, estava-se a desenvolver os produtos. Na realidade, tinha-se 2 produtos, estavam a ser desenvolvidos a partir de 2 espécies aqui da região, que tínhamos feito o isolamento de algas. Estes 2 produtos, neste momento, já vão ser lançados no mercado, já temos contratos com fornecedores e até com fornecedores da Alemanha, no mercado internacional, que era esse um dos objetivos. E também temos, neste momento, a fazer extratos a partir de outras espécies de algas, que têm compostos bioativos que são muito bons ou têm grandes benefícios.
quer na prevenção de algumas doenças e para englobar noutros compostos nutracêuticos e outros produtos nutracêuticos. E é nesse sentido, a nossa aposta é sempre no mercado nutracêutico e é internacionalizar o produto e aumentar o volume de Sandrina. negócios, claramente. Muito obrigado, Igor. Sandrina e Helene, mesmo para encerrar esta mesa redonda. Então, eu já disse algumas coisas durante esta conversa. Sim. Nós ganhamos o prémio na altura, penso que foi em 2019. Juntamente com o prémio Inovação, ganhamos também a distinção Born from Knowledge, também na altura. Nessa altura estávamos então, como já tinha mencionado, a transferir a propriedade intelectual para a spin-off Triflower Solutions, que se constituiu em 2020. A partir daí conseguiu incentivos para a construção de infraestruturas e que está neste momento em construção aqui em Bragança a unidade de produção da linha produtora do Chest Wine. Está também, a Triflower Solutions é constituída por uma equipa multidisciplinar com mão de obra altamente qualificada, recursos humanos altamente qualificados, também com incentivos à contratação de recursos humanos altamente qualificados. Neste momento, o ponto de situação é que estamos, juntamente com as entidades reguladoras, como por exemplo o IVV, a desenvolver, temos autorização para uma nova prática enológica experimental, em que se estão a fazer estudos em diferentes países, Itália, França, por exemplo, em diferentes vinhos, de forma a preparar um dossiê que depois nos permita ter a certificação do ingrediente para poder ser aplicado em vinhos e o vinho poder ser comercializado. Em paralelo a isso, também juntamente com a Direção-Geral de Agricultura, com a DGAV, estamos também a preparar um dossiê, e por isso é que estava a falar naquelas questões de regulamentação e certificação de ingredientes, para ser entregue depois à EFSA, para também conseguirmos ter autorização para utilizar este ingrediente, não só em vinhos, mas também em outros setores. Para além da aplicação nos vinhos, temos também a Triflower Solutions, em conjunto com o Politécnico de Bragança, alguns projetos em que também se está a testar a capacidade deste ingrediente, do Chest Wine, noutras bebidas, como por exemplo cerveja, um projeto que é o Bio4Drinks, também em colaboração com grupos importantes de Portugal, como por exemplo a Superboc, em que também estão interessados em utilizar o ingrediente como um agente antioxidante, antimicrobiano também nas suas bebidas. E, portanto, neste momento, o ponto de situação é este. Estamos em fase de certificação do ingrediente para podermos aplicá-lo em diferentes indústrias, mas principalmente em vinho, e esperamos que em 2025, no fim destes processos, consigamos então ter um ingrediente disponível no mercado. Muito obrigado, Sandrina e Helene. Licínio Pina, mesmo para encerrar, temos aqui claros exemplos de que alavancar a inovação compensa. Eu perguntava-lhe, neste momento que a banca atravessa, que papel é que o setor financeiro e que o setor bancário assumem neste apoio à inovação e ao empreendedorismo? De uma forma genérica, o sistema bancário tem um papel fulcral de influência das decisões dos agentes económicos, por força da própria função redistributiva que os bancos têm em qualquer economia, e portanto, a banca tem aqui um papel importante para não só promovendo este género de programas, de prémios, mas apreciei por exemplo, o caminho que o Gonçalo explicou de estar numa fase em que vivia de prémios, depois passou à fase de vivia em subsídios e resolveu terminar com essa fase e passar, de facto, para que o projeto e a ideia tivesse vida própria. E, portanto, os bancos normalmente aparecem um bocado aí, quando os projetos estão mais amadurecidos, quando os projetos já geram confiança, porque depois cada banco tem o seu apetite ao risco. E o apetite ao risco
de uma ideia é muito diferente do apetite ao risco de uma ideia amadurecida, ou de um projeto amadurecido, ou já escalável. Quando isso acontece, depois passam de uma dificuldade de que os bancos todos fecham a porta para financiar, para aparecer um conjunto alargado de bancos a financiar. Portanto, isto é assim um bocado que funciona o sistema bancário em volta das startups e depois passam essencialmente para empresas já mais maduras. Eu queria-lhe ainda referir neste âmbito que o conceito de sustentabilidade, pensando no termo de sustentabilidade, em que as ações do presente influenciam as ações futuras, todos o sistema bancário e, de uma forma geral, a sociedade está preocupada com a sustentabilidade e com a sua própria sustentabilidade de garantia de negócio. Eu não vou puxar aqui a sustentabilidade, olhar apenas para a questão ambiental, mas também a sustentabilidade destes projetos e das empresas que depois geram, que é necessário, de facto, terem geração de cash flow para ele depois ir investindo, ir aumentando o seu negócio e transformar-se numa empresa internacional, o que aprecio, que foi aqui referido com muita satisfação, de termos vindo a apoiar e a selecionar projetos que tiveram este caminho. Portanto, acho que é gratificante ouvir e também a forma como vocês estão a agarrar estes vossos projetos de desenvolvimento que eu já atribuí de desenvolvimento económico. Licínio Pina, muito obrigado. E obrigado também Gonçalo Costa Obrigado eu. Martins, Rui Martins, Sandrina Heleno e Igor Fernandes Obrigada. por terem juntado esta mesa redonda. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Estas e outras emissões da JETV estão disponíveis para ver e rever sempre que quiser em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.